Olá, sou o professor Luiz Maggi, seja bem-vindo e nós vamos resolver uma questão elaborada pelo Instituto OCP para um concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. O edital é o edital de 2016 e o concurso é para professor de ensino básico, técnico e tecnológico de matemática. A questão que nós vamos discutir, ela diz o seguinte: a vida média de uma determinada substância analisada por um pesquisador é de 4 dias, o que significa dizer que a metade de qualquer quantidade dessa substância irá se desintegrar em 4 dias. Supondo que a massa inicial m de uma amostra dessa substância seja de 1 grama, assinale a alternativa correta, dado que o log de 2 é igual a 0,3010. Letra A. A massa restante após 32 dias é de aproximadamente 0,062 gramas. Letra B. A massa restante após t dias é dada por m em função de t, que é igual a 2 elevado a menos t. Letra C. A função m admite inversa e é dada por t igual a menos 4 vezes log de m. Letra D. A função inversa de m significa o tempo que falta para reduzir m gramas da substância analisada. Letra E. O tempo necessário para que a massa inicial se reduza a 0,01 grama é menor do que 27 dias. Bem, vamos analisar essa questão, lembrando que a cada 4 dias, metade da massa dessa substância se desintegra. Se nós criarmos uma tabelinha, perceba que é facilmente uma progressão geométrica, né? Se nós começarmos com 1 grama, após 4 dias nós temos meia grama, depois 1/4, depois 1/8, 1/16, ou seja, se nós organizarmos esses dados em uma tabela, nós temos que, quando t igual a 0, que é o momento inicial, a massa é de 1 grama. Quando t igual a 4 dias, a massa é 1 sobre 2 gramas. T igual a 8 dias, 1/4. T igual a 12 dias, 1/8. T igual a 16 dias, 1 sobre 16 e assim por diante. Perceba que foi incluída uma coluna para transformar o tempo t, que é dado em intervalos de 4 em 4 dias, em n, que é dado como 0, 1, 2, 3. Ou seja, o n é o número de dias t dividido por 4. Assim, quando t for igual a 4 dias, n igual a 1. Fazendo isso, nós podemos estabelecer uma relação, né? Quando n igual a 0, a massa é 1. Quando n igual a 1, a massa é meio. Quando n igual a 2, a massa é 1/4. Ou seja, nós podemos calcular a massa em função desse n, onde a massa em função de n é simplesmente meio elevado a n, pois trata-se de uma progressão, né, uma progressão geométrica. Quando n for 0, meio elevado a 0 é 1. Quando n for 1, que é daqui 4 dias, meio elevado à primeira é meio. Quando n for 2, que é daqui 8 dias, meio elevado ao quadrado é 1/4, e assim por diante. O que acontece se nós continuarmos com essa conta, né? Perceba que a letra A pergunta a massa restante após 32 dias. 32 dias é n igual a 8. Se nós fizermos n igual a 8, nós temos que a massa, quando n igual a 8, é meio elevado à oitava potência, que é 1 sobre 256, que é aproximadamente 0,0039 gramas. Assim, a letra A, a alternativa A, que afirma que após 32 dias, n igual a 8, a massa é de aproximadamente 0,062 gramas, ela é falsa. Letra B. A massa restante após t dias é dada por m em função de t, que é igual a 2 elevado a menos t. Perceba que a letra B é quase que uma pegadinha, né? Porque se você observar essa função m em função de n, realmente ela é 2 elevado a menos n, né? Só que não se esqueça que o n é igual a t sobre 4. Perceba que o n é uma coluna que nós colocamos só para poder montar a nossa função. Nesse caso, se o n é igual a t sobre 4, a massa em função de t é meio elevado a n, é meio elevado a t sobre 4, que é igual a 2 elevado a menos t sobre 4. Assim, a letra B também é uma alternativa falsa. Alternativa C. A função m admite inversa e é dada por t igual a menos 4 log de m. Vamos verificar. Nós já sabemos que a função m é igual a meio elevado a t sobre 4. Se nós aplicarmos logaritmo nos dois lados dessa igualdade, nós vamos ter que log de m é igual a log de meio elevado a t sobre 4.
Aplicando uma propriedade de potência, lembra que meio é 2 elevado a menos 1, nós temos que o log de m é igual ao log de 2 elevado a menos t sobre 4. Próxima propriedade que vai ser aplicada é o logaritmo de potência. Lembre-se que o log de a elevado a b é igual a b vezes log de a. Então, o log de 2 elevado a menos t sobre 4 é menos t sobre 4 vezes o log de 2. Vamos isolar a letra t, ou seja, tirando o mínimo múltiplo comum. 4 vezes log de m é igual a menos t vezes log de 2. O t está negativo, vamos multiplicar tudo por menos 1. Menos 4 vezes log de m é igual a t vezes log de 2. Passando o log de 2 dividindo, nós temos que t é igual a menos 4 vezes o log de m dividido pelo log de 2. E aí aparece uma pegadinha, né? Novamente uma pegadinha nessa questão. Lembra de uma propriedade que é a propriedade de mudança de base. Se eu tenho log de a na base b, isso é igual ao log de a na base c, uma nova base, dividido pelo log de b nessa base c. Se nós pensarmos essa propriedade no sentido contrário, log de m na base 10, dividido pelo log de 2 na base 10, é igual a log de m na base 2. Ou seja, t igual a menos 4 vezes log de m na base 2 e não na base 10. Assim, a letra C também é uma alternativa falsa. Letra D. A função inversa de m significa o tempo que falta para reduzir m gramas da substância analisada. Não, a letra D, a função que nós temos, tempo t em função de m, que é menos 4 vezes o log de m na base 2, é o tempo em função da massa e não a massa em função do tempo. A letra D também é uma alternativa falsa. O tempo necessário para que a massa inicial se reduza a 0,01 gramas é menor que 27 dias? Vamos verificar. Perceba que 0,01, que é igual a 1 sobre 100, é maior que 1 sobre 128. E 1 sobre 128 é a massa quando n igual a 7, que é igual a meio elevado à sétima potência, que é igual a 1 sobre 128. Assim, o tempo necessário para que a massa inicial se reduza a 0,01 gramas é menor, né? Já 1 sobre 100 é maior que 1 sobre 128. Então, nós temos mais massa, portanto, menos tempo, já que o valor de n aí significa o tempo vezes 4 para a redução da massa. Logo, a alternativa aí é verdadeira, isso bate com o gabarito oficial da prova. Pelo gabarito oficial da prova, questão número 22, letra E.